Vamos abrir comigo as Escrituras Sagradas na epístola que o apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, o versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quero pegar a expressão do apóstolo São Paulo. Ele diz: Cristo vive em mim. Então, ele diz: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Glórias a Deus. Senhor, nos ajude a mergulhar nisso aqui, profundamente nessa verdade, no nome de Jesus. Meus irmãos, quem é cristão aí, levanta a mão. Então, o que é ser um cristão? Ser um cristão é ser um seguidor de Cristo. Mas, biblicamente falando, espiritualmente falando, ser um cristão é ser alguém que se torna a reprodução de Cristo. O apóstolo São Paulo, ele diz que não é ele mais quem vive, mas ele diz: Cristo vive em mim. E isso que Paulo expressa, na verdade, é o que Deus deseja e Deus colocou em mim e em você. A Bíblia diz que quando você creu no Evangelho, o Espírito de Deus produziu em você o novo nascimento mesmo. Se você é nascido de Deus, se você tem o Espírito de Cristo. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando você nasceu de novo, Deus reproduziu Jesus em você. E isso precisa ser muito bem, número 1, entendido, número 2, vivenciado, experimentado. A pergunta é: realmente Cristo tem vivido em nós? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande questão, que não é somente fazer essa pergunta ao outro, mas sim a você mesmo. E você perguntar: Jesus realmente tem vivido em você? Eu tenho aqui muitas passagens bíblicas, mas eu vou ler, como o tempo talvez seja exíguo, a gente vai tentar, cita e lê, e quem quiser depois pode conferir, ou se você for rápido no manejo da Bíblia, mas eu não vou tomar muito tempo no manuseio, tá? Eu vou abrir rápido e vou ler. Mas, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Paulo, ele diz que estamos identificados com Cristo em dois aspectos. Primeiro, na sua morte. E, por estarmos identificados com Cristo na sua morte, também temos que nos identificar com Cristo no viver. Entende? Porque assumimos a morte de Jesus como nossa morte. Um morreu por todos, logo, todos morreram. Então, a morte de Jesus para o verdadeiro cristão
Isso muitas vezes é contraditado pelos não crentes. Isso muitas vezes é, objeto de rejeição. Mas nós cristãos entendemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, quando Jesus morreu, eu morri. Quando Jesus foi crucificado, eu fui crucificado com ele. Por que é importante essa identificação na morte de Jesus? É importante porque se ele morreu para o pecado, então estou morto para o pecado. E agora vivo a vida na fé do Filho de Deus. Então é Jesus que vive em mim, é Jesus que está se expressando em minha vida. Assim deve ser, assim deve ser. Então, se você abrir Romanos capítulo 6, aí eu vou esperar você abrir, porque isso aqui é muito importante da gente interiorizar. Romanos capítulo 6. Paulo diz assim, versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado para instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedecerdes, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, para que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia, a maldade para a maldade, assim apresentai os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Pois quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que eu até no meu coração não me importo de falar pouco e ler mais. Entende? Porque se a palavra de Deus não falar ao meu coração, ao seu coração, nada mais falará. Amém? Nada mais falará. Então Paulo, ele diz, Cristo vive em mim. Então vamos lá. Eu estou identificado com Cristo na sua morte. Ele morreu, todos morreram. Ele foi crucificado, nós fomos crucificados. Mas ele vive. Ele ressuscitou. E nós também recebemos a nova vida, recebemos pelo Espírito Santo a nova vida. E essa nova vida não é outra coisa senão a reprodução de Cristo no nosso coração, no nosso interior. E isso é obra do Espírito Santo. Eu tenho pregado,
Em muitos momentos eu digo, irmão, não dá para fingir ser crente, ser cristão. Cristão não é para, eu brinco, né? Cristão não é para qualquer um. Só cristão consegue ser cristão. E no trocadilho tem muita verdade. Você não fingirá que é um cristão. Você pode até fingir ser um evangélico. Você pode estar até aqui no meio de nós e você até passa desapercebido. Mas você não passa desapercebido pelos olhos de Deus. Porque não é possível ser um cristão se não for um cristão. Porque ser um cristão é um efeito da ação do Espírito de Deus. O Espírito Santo, Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus diz, importa-vos nascer de novo, é importante, é necessário, é indispensável, a ponto de Jesus dizer, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então, Paulo está dizendo que estamos identificados com Jesus na sua morte, se você tomou a morte de Jesus como sua, porque há pessoas que ainda olham a morte de Jesus como um evento fora delas mesmas, é um evento apenas na história, é um evento relatado, mas não é algo para ela. Mas quando você, pelo Espírito Santo, recebe a revelação, recebe a verdade no seu interior, você olha para a cruz e você se vê na cruz, você percebe, você está lá na cruz com Ele, você foi crucificado com Ele, você morreu com Ele, aquela morte é a sua morte, quem estava agonizando naquela cruz era você, na pessoa de Jesus Cristo. Paulo diz, estamos crucificados com Ele, um morreu por todos, logo, todos morreram. Mas aí, agora, eu estou identificado com a morte, para também me identificar com a vida, porque se Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Glórias a Deus. Mas independente da ressurreição do corpo, ou da transformação do corpo, a vida de Cristo já está instalada em nós. Por isso Paulo diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ou seja, existe uma qualidade de ser, uma qualidade de vida, existe uma estirpe, uma raça que está sendo reproduzida, que foi reproduzida dentro de você pelo Espírito Santo quando você creu. Não entenderá essas coisas quem não é crente, não entenderá essas coisas quem não é um cristão, porque vamos compreender o mundo no sentido de dar a eles a presunção da ignorância, porque quando olham para nós, eles nos veem religiosos. Quem nunca ouviu alguém dizer para você assim, olha, eu vejo que você é uma pessoa religiosa. Eu já ouvi isso. Quem já ouviu isso? Você é uma pessoa de religião. Não nos irritemos com eles, apenas vamos revelar Cristo, porque na verdade não se trata de ser religioso, se trata de ter uma nova natureza implantada no seu coração. Se trata de ter a vida de Deus instalada em você. Eu quero dizer, meu irmão, que nós não receberemos a vida eterna, nós já temos a vida eterna. A Bíblia não coloca a vida eterna no aspecto futuro, ela coloca no aspecto instantâneo. Ela diz, quem crê no Filho tem a vida. Não diz terá a vida, mas tem a vida. Tem a vida. Agora, quem não crê no Filho não verá a vida. Então, nós temos a vida implantada dentro de nós. É evidente que na atual dispensação e no atual momento, convivemos com o velho homem que se corrompe. Mas nós temos a vida de Cristo instalada dentro de nós. O que Deus espera? Deus espera que a vida de Cristo ocupe o protagonismo no nosso comportamento e não mais a vida que vivíamos antes. Por isso Paulo diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Cristo vive em mim. A pergunta para cada um de nós é: quanto de Cristo se expressa em você? O quanto de Jesus é percebido no seu comportamento? Vamos lá. O que significa Cristo vive em mim? Eu coloquei alguns pontos, 6 pontos. Pode se meditar mais, de repente aparece mais. Mas 6 pontos. O que é Cristo viver em mim? Número 1, o pecado não domina mais. A Bíblia diz que em Jesus não há pecado. Em Jesus não há pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Em sua boca não se achou engano. Jesus, o perfeito homem divino. Pode anotar para conferir depois, mas é muita coisa. Eu vou só ler aqui. Filhinhos, ninguém vos engane. Vou repetir, eu quero que o Espírito Santo fale no meu coração e fale no seu coração. Filhinhos, ninguém vos engane. Paulo diz em Gálatas: não erreis. João diz: ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Não estamos falando de luta contra fraquezas. Não estamos falando de situações em que você vai ter que revisitar a cruz. Estamos falando das pessoas que elas assumem o estilo de vida contrário a Cristo. E elas não se importam com Cristo. Elas não se importam com a justiça. Elas abraçam o seu modelo e não se importam com a Escritura, não se importam com Deus. E pode clamar aos ouvidos delas, elas estão surdas. Elas estão surdas, pode dizer que você praticar imoralidade sexual te afasta de Deus e elas não querem saber, elas continuarão na sua jornada. Pode falar para elas que o estilo de vida de mentira que elas vivem as levará à destruição, mas elas continuarão. Elas continuarão. Você pode dizer para elas que o ódio nos seus corações as envenena, mas elas não te darão ouvidos. Por que não te darão ouvidos? Porque elas são do diabo. Paulo, em Efésios 2, diz que nós também éramos. Nós temos que reconhecer que a nossa velha natureza nos tornava partes de Satanás. O que éramos antes nos associa ao diabo mesmo. A Bíblia diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Deus deste século. E Efésios 2, ele diz que o mundo, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. E continua: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais estáveis. Mas Deus, pelo seu grande amor, com que nos amou, vos vivificou. Assim, irmãos, a gente precisa levar Deus muito a sério.
Porque temos que, às vezes, nós usamos frases de efeito e não meditamos no impacto dessas frases. Nós dizemos, Cristo vive em mim. Vive mesmo? Paulo dizia, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A pergunta é, Cristo vive mesmo em você? Quem comete o pecado, não sou eu que estou falando não, tem gente que fala assim, pastor, o senhor me ofendeu, então reclama com o Espírito Santo que inspirou João, o apóstolo, a escrever. Eu só estou lendo. Nós estamos vivendo uma época, século XXI, século estranho pra caramba. É o século dos mimimis e do povo hipersensível, que você não pode falar o que é pecado porque elas ficam todas escandalizadas e ofendidinhas. É o nosso século. Mas a igreja tem que ouvir a voz de Deus. A igreja tem que ouvir a palavra de Deus. E ela precisa ser despertada. E Paulo diz assim, não erreis. Por estas coisas, ele citando as obras da carne. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em Gálatas 5, ele diz, acerca destas coisas vos declaro, como já outrora vos preveni, que os que tais coisas praticam, não está... Irmão, vamos entender bem o Evangelho, nós somos pessoas suscetíveis à correção, ao perdão, à santificação e ao processo. Isso não podemos confundir, porque nós não somos perfeitos. Perfectíveis. Mas nós não podemos fazer do padrão, né, do velho homem, um padrão assumido. Nós não podemos pegar a vida que era antes e achar que está normal. Não está não, irmão. Não está não. Imoralidade, a igreja tem que despertar a imoralidade de toda ordem. A pessoa praticando coisas hediondas, até para o olhar dos não crentes. Então não podemos pegar essas coisas e normalizá-las sob a desculpa de que a graça de Deus, aí quer transformar a graça de Deus em desgraça. Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e Cristo não tem parte com o pecado. Jesus falou, a quem vocês se oferecerem para ser servo dele, sereis servos, da justiça para a vida, ou do pecado para a morte. Porque o salário do pecado é a... Então, o cristão, ele precisa, eu preciso, perguntar a Deus e dizer quanto de Jesus o próprio Deus vê em mim, porque... Às vezes você está esperando que as pessoas vejam Jesus em você. A pergunta é, Deus, quando olha para mim, quando olha para você, Ele vê a reprodução do seu filho? Ou Ele vê uma aberração? Ou Ele vê uma deformação? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem está dizendo isso é a Escritura Sagrada, não é o pastor Celso, é a Escritura. Deus, quando gerou em você o novo homem, Ele colocou anticorpos. Ele colocou em você uma defesa. Toda vez que você dá uma balançada, o Espírito Santo aperta o seu peito e diz, volta.
Pastor, isso não acontece comigo. Então você não nasceu de Deus. Porque diz que a semente permanece nele, ele não pode pecar. Ou seja, ele não pode caminhar nessa rota. O pecado em nós é um acidente sempre, é uma tragédia sempre. Mas a gente corre para a cruz logo. Porque nascemos de Deus. Vai só ouvindo, irmão. 1 Pedro 2,22 diz assim: diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pesadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Paulo diz: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não domine o pecado em vossos corpos mortais, Paulo diz em Romanos 6. Eu estou só no primeiro ponto, hein, irmão. Ora por mim aí. São 6. Olha o que diz aqui: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Tem muita coisa no capítulo 4, mas olha o capítulo 5, o arremate. Diz assim: mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Tem crente avarento. Tem crente que não liga de ser avarento, só que a avareza é pecado, de idolatria. Nós somos filhos de Deus. Nós não devemos ser influenciados por um mundo perverso, geração perversa, materialista, egocêntrica, egoísta e gananciosa. Nós somos reprodução de Cristo. Vou dizer novamente, nós somos reprodução de Cristo. Mas de repente alguns dentre nós conseguem cumprir uma agenda religiosa, frequentam algumas reuniões, fazem algumas coisinhas e elas não estão preocupadas de quanto de Jesus elas expressam. E de novo, eu estou só no primeiro ponto, tem ponto 2, tem o ponto 3, ponto 4, ponto 5 e o ponto 6. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, olha o que diz a Bíblia, que nenhum fornicador, o que é um fornicador? Você tem o adultério e você tem a fornicação. E você tem a imoralidade de todo tipo. Mas esses dois são clássicos. O adultério é a relação sexual ou intimidade proibida, ilegal, quando uma das pessoas, dos personagens, é casado.
são adúlteros. Você tem um indivíduo e outro indivíduo. Um dos dois é casado. Adultério. Estamos sob a influência de um mundo imoral. Imoral, permissivo. Mas eu quero dizer para você que Deus não mudou. Deus não mudou. Os seus ditames, sua palavra permanece a mesma. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Fornicação é outro pecado clássico. Fornicação acontece quando as duas personagens são solteiros ou viúvos. É quando duas pessoas praticam intimidade física e sexual sem os vínculos permanentes do matrimônio, contaminando a natureza do corpo, seu propósito, ó Deus tê-lo criado. Irmão, vamos entender, Deus é que criou todas as coisas. Deus criou o homem, macho e fêmea. E eu vou falar algo para você ficar chocado. Ele dá as regras. Eu, quando dou CPM, eu falo assim, sabe por que pessoas solteiras devem preservar-se puro e devem fugir da fornicação? Porque o Criador dá as regras. Se é que temos ouvido a voz dele. Porque, de repente, estamos ouvindo a voz cultural. Você reparou como brincam e falam tabu? Ah, é o tabu. Tabu, meu irmão, tabu, vai ser tabuada. Porque Deus diz os impuros e adúlteros, Deus os julgará. E é bom saber que não é só a igreja, começa na igreja. Pedro diz que o juízo de Deus começa na casa de Deus. Na casa de Deus. Oh, quanto a gente conhece o batismo com o Espírito Santo, a gente conhece os milagres, a gente conhece o amor de Deus, mas a gente não leva em consideração as ameaças de Deus. Porque Ele não nos chamou para a impureza. Moças e rapazes, cuidai de vós mesmos. Cuidai de vós mesmos. E não brinquem com essas coisas. Porque por elas vem a ira de Deus. Pegue todas as vezes que Deus fala do inferno e Deus fala do céu. Quando Ele fala da cidade santa, Ele diz, ficarão de fora. Os adúlteros, está lá. Os mentirosos. Os abomináveis. A palavra abominável significa algo que causa repulsa em Deus. Repulsa. Causa em Deus profunda inquietação divina. Pega o livro de Levíticos e você vai ver Deus falando assim, abominação é. Vê lá. Abominação é. Tu não verás a nudez do teu pai, não verás a nudez da tua filha, da tua irmã, não verás isso. Abominação é, maldade é. Vê lá. Há coisas
que a gente precisa dizer: Senhor, eu estou morto. Na cruz fui crucificado o meu velho eu. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Vocês vejam, ele diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, o garanhão, o pegador, está só deitando as moças, ou a sedutora, a sensual. Olha o que diz as Escrituras. Pastor, se eu tenho sido assim, se arrependa, corre para a cruz. Porque Deus sempre chama os homens ao arrependimento, mas o problema é que o pecado endurece. Existe, meus irmãos, um perigo gravíssimo com relação ao pecado. O pecado, ele tem o poder de te tornar insensível às investidas de Deus. Você já reparou como é difícil alguns corações serem penetrados pela palavra de Deus? Já reparou? Até na igreja. Até na igreja você fala: irmã, perdoa, e a pessoa não quer perdoar. Está aqui, pastor Alex. Tem um ponto aqui que é o perdão. O pecado, ele te torna obstinado, endurecido. Deus não fala mais ao seu coração. João chega a dizer na sua epístola, ele diz: há pecado para a morte. E João chega a dizer: por esses não digo nem que ore. O pecado tem a propriedade de tornar você desfigurado e perverso e mau. Por isso, se hoje você ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, eu vou falar para todo mundo ouvir: não endureça o seu coração. Provérbios diz: o que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, vai ser cortado sem que haja cura. Então não endureça o coração. Não seja prepotente com Deus, porque Deus resiste sim. Deus se torna um oponente duríssimo com os soberbos. Eu estou sentindo a presença dele aqui. E a mensagem é: Cristo vive em mim. Aí eu estou perguntando: o quanto de Jesus realmente vive em nós? O quanto de Cristo nós somos? Porque se toleramos certas condutas em nós mesmos, precisamos correr para Jesus e dizer: Jesus, me ajuda. Eu quero que o Senhor viva em mim. Correr para a cruz e me lava naquele sangue. É forte ou não é, meus irmãos? Se Cristo vive em mim, o pecado não tem domínio sobre mim. Romanos 6, nós lemos. E vale a pena voltar lá. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Por que mortos para o pecado, pastor? Porque o pecado resulta em morte. E nós dissemos com o nosso coração que a morte de Jesus é a nossa morte. Ele morreu por todos, logo todos morreram. E morremos por quê, pastor? Morremos para tudo que éramos. Irmão, vamos concordar com Deus. Porque eu creio que a coisa mais horrenda é essa insistência do ser humano de discordar de Deus.
Olha a sociedade, olha o mundo, olha as filosofias, olha as ideologias. Eles são obstinados em discordar de Deus. Eles acham que estão discordando dos cristãos. Mas Deus falou. Deus deixou o testemunho da história. Deus selou o destino da geração antediluviana. Deus selou o destino de Sodoma e Gomorra, de Jericó, de Canaã. Deus deixou Israel como um testemunho de sua ação na humanidade e na história. E está lá o Israel no mapa para testemunho e para dizer que Deus controla todas as coisas. Mas a humanidade, os homens, insistem em discordar de Deus. Mas nós somos cristãos, nós temos que concordar com Deus. E em que temos que concordar com Deus? Temos que dizer: nós somos pecadores, miseráveis. Paulo diz: esta é uma verdade digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas na cruz, Jesus se entregou por nós e ao mesmo tempo com Ele morremos. Morremos em tudo que éramos, em tudo que acreditávamos, em tudo que vivíamos. E quando saímos da cruz, saímos ressurretos com Ele. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Meu irmão, se isso não é verdade na sua experiência, você precisa fazer uma revisão profunda, se você realmente teve o encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Não estou falando que você é perfeito, não estou falando que você já chegou no ponto que tem que chegar, eu só estou dizendo que se você recebeu a semente de Deus, a palavra de Deus, a vida de Deus, algo tem que ter se processado no seu coração. Você tem que parar com essa vida dupla. Você precisa se entregar de fato ao Senhor. Vocês vejam, primeiro ponto: o pecado não terá domínio sobre nós, porque Jesus, nele não se achou pecado. Se ele vive em mim, o pecado não pode mais me dominar. E a gente não falou, né, pastora Miriam, de todas as expressões do pecado. Há muitas expressões do pecado. Mas a verdade é, o pecado não pode ter domínio sobre nós. A inveja. A maledicência. Tem gente que só abre a boca para falar mal das pessoas. A sua boca é ruim, meu irmão. A sua língua é ruim. A Bíblia diz: não pode a mesma fonte produzir água doce e água salgada. As piadinhas sujas que você gosta de rir. As rodinhas. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, ponto 2, aí eu vou para o ponto 2. Se Cristo vive em mim,
Eu vou reagir às situações de contrariedade, como Cristo reagiu. Primeira de Pedro 2, versículo 21 diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pesadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Oh, Jesus maravilhoso! Para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Meu Deus, Espírito Santo, fala no nosso coração. Ô irmão, para de ser rabugento e briguento. Se Cristo vive em você, diz assim, quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando padecia ou quando maltratado, não ameaçava. Como é que reagimos quando somos contrariados? Quando sofremos uma fechada no carro do trânsito? Quem já levou fechada? Ou quando alguém nos faz mal, como é que nós respondemos? Ô irmão, preste atenção nisso aqui. Sabe a esposa que fica esculachando o marido? E é crente. Sabe marido que tem ferradura, vive dando coice na esposa? Filhos, como é que falam com a mãe? Como é que falam com o pai? Oh, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu devo responder como Jesus. Eu devo reagir como Jesus. Nas contrariedades, as pessoas têm que ver Cristo no meu olhar. Eu vou repetir, ser cristão não é para qualquer um. Pastor, eu quero ser cristão, não é para você. Mas é para quem o Espírito conceder. Se você abrir o seu coração, aí sim, aí você vai se tornar um cristão. Oh, nós somos um milagre, irmão. Nós somos um fenômeno. Sabe o que eu ensino para o novo convertido? Eu digo assim, olha, se você nasceu de novo, eu falo para ele, por que você tem que aprender? Você tem que aprender para harmonizar a sua compreensão, aquilo que Deus já botou. Aquilo que Deus já botou. Entenda isso aqui, irmão. Nós não cumprimos a lei de Deus, ou os princípios de Deus, porque a gente foi doutrinado. Nós cumprimos porque o Espírito de Deus está em nós. Agora, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. O cara nunca leu os 10 mandamentos. Não adulterarás. Não furtarás.
não matarás. Mas se ele nasceu de novo, tudo isso já está dentro dele. De modo que se ele estava na fornicação, ele quer largar a fornicação. Porque ele recebeu o Espírito de Deus. Então por que ele tem que aprender? Ele tem que aprender porque ele precisa harmonizar. Porque na hora, a Bíblia diz assim, né, deixa o homem pai e mãe. Ele nasceu de novo, você está cheio do Espírito Santo. Aí você casa, vai morar com pai e mãe, no puxadinho do capeta. O próprio Espírito de Deus vai gerar um desconforto nele. Mas ele está na ignorância, mas tem um desconforto. Porque é o Espírito de Deus que nos guia a toda a verdade. Agora, o ensino vai tornar o quê? Vai tornar a sua mente transformada pela palavra de Deus, moldada e harmonizada com aquilo que Deus já deu. Entenda aqui, irmão, a santificação não é fruto de disciplina religiosa. Porque se você consegue maquiar o exterior por disciplina religiosa, você se torna um fariseu. Porque o fariseu consegue moldar um estereótipo e apresentar-se e todo mundo dizer, olha como ele é santo. Então a santificação não é resultante de disciplina religiosa. A santificação é a operação do Espírito Santo no coração do pecador, mediante a palavra viva de Deus, que é viva e eficaz e penetra até a dimensão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então o que nós estamos colocando é a pergunta, o quanto de Cristo realmente há em nós? Se temos o Espírito de Cristo, Cristo precisa estar presente em nós. Se não está, temos que voltar onde caímos. Deixamos o primeiro amor. Estamos cheios de atividade, cheios de obra, mas deixamos o amor. Precisamos voltar. Quem entendeu, diga amém. Essa mensagem aqui, irmão, vai repercutir na sua alma, vai ou não vai? Eu creio que vai repercutir. Então escuta só, Romanos 15 diz assim, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, veja bem, alguém te maltrata, como é que você reage? A tua esposa falou meio azedinho com você. Quem já viu quando a pessoa chupa o limãozinho? Mas você está cheio de Jesus. Oh, irmão, eu tenho que estar cheio de Jesus mesmo. A minha esposa, vamos supor, né? A tua esposa, ela manda uma letra torta. Mas você está cheio de Jesus. Você não perde a doçura. Você não perde. Pastor, e a firmeza? A firmeza existirá, ela virá como Jesus. Jesus é firme. Jesus falou o que para Marta? Ela falou, Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe fazer as coisas sozinha? Irmão, quem estava ali era o próprio Deus. Ela estava recebendo na casa dela o próprio Deus e está preocupada com a louça. Minha filha, a louça depois.
O negócio é curtir a presença dele ali. E Jesus olhou, Marta, Marta. Jesus é firme, mas amoroso. Marta, Marta, você está ansiosa com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Como Maria. Ela escolheu a boa parte. Você vê que Jesus mantém a doçura, mas a firmeza. Aí você perde a paciência com a tua mulher. A gente vê, pastor Alex, nas clínicas, em muitas situações, vê uns homens sem paciência. Está faltando Jesus. Eu estou falando igual reverendo, eu estou vendo aqui. Está faltando Jesus. E nós não estamos ligando de ser nós mesmos. Aquele velho homem, cheio de mania, cheio de exigências, de prepotência, cheio de orgulho. E não estamos olhando para Jesus. E o que eu falo para os homens, aplica-se também à mulher. Porque Jesus é o exemplo de sujeição e de humilhação, né? Porque Jesus, ele se rendeu ao Pai, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí Cristo vive em você, e você, minha irmã, totalmente descompensada, desequilibrada, arrogante, reproduzindo os modelos das novelas, dos filmes e das tuas amigas do teu trabalho. Quando você deveria ser a expressão de Jesus. Enquanto a igreja, ela não voltar para a Bíblia, e não voltar-se para a oração, e não se voltar para buscar a presença de Deus, e ela continuar buscando modelos e referências lá fora, deixa eu falar aqui, nós não seremos Jesus. Paulo diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é Cristo. Não é aquele personagem daquela novela, daquela série, daquele filme. Você não tem que reproduzir uma grande psicóloga, uma grande socióloga, uma grande atriz, um grande historiador. Podemos até respeitar os trabalhos, as competências deles, mas nós estamos aqui para reproduzir Jesus Cristo. Sabe por que o mundo desconfia de Cristo? Boa parte, porque eles não veem mais Cristo. Sabe quando é que eles não vão mais desconfiar de Cristo? Quando eles virem Cristo. Mas, pastor, como é que eles vão ver Cristo? Quando ele voltar, tudo bem. Mas não precisa esperar ele voltar. Eles querem ver o brilho em seu viver. Eles querem ver o brilho em seu viver. Para crer que existe luz. Querem ver em ti, Jesus. Esse é um hino antigo. Quem já ouviu esse hino? Está velhinho. É antigo. Brilhante será o meu viver. É o mais puro brilho que os homens querem ver. Quando o poder de Deus transforma o coração. Faz surgir um novo brilho. Faz o mundo acreditar. Esses irmãos são muito fera, né? A letra aí, ó. Por que desconfiam se Jesus realmente é isso? Porque eles não estão vendo mais Jesus. No teu trabalho, no teu olhar, quando um colega teu te ofende,
Quando um colega teu faz uma injustiça, como você responde? Você fica com a ira, sai até fumaça do teu nariz. Sai fogo pelas ventas. Jesus estava na cruz, experimentando o mais terrível momento. E ele disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Às vezes é só você pensar, aquela pessoa não sabe o que você sabe. Ela não tem o que você tem. Ela não conhece o que você conhece. Quando Cristo vive em nós, o pecado não tem domínio sobre nós, número 1. Número 2, reagimos como Jesus. A nossa resposta é como Jesus. Para quem, pastor? Para todos e para todas as situações. É Cristo que vive em nós. Tem gente que é tão diferente, fica ressentido por tudo, fica resistente, dá um boi para entrar na briga, vai dar uma boiada para não sair dela. Acho que dá só para mais um ponto, não vou conseguir concluir essa mensagem. Deixar para a próxima, mas eu vou saltar mais um ponto só. Quem quer mais um ponto só? Ponto número 3. Jesus, Cristo vive em você. Jesus era manso e humilde de coração. Jesus diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados, Mateus 11, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Paulo diz: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus é manso e humilde de coração. Eu sempre meditei nessa expressão de Jesus e falei: meu Deus, se eu disser que eu sou humilde, posso até parecer arrogante, soberbo. Olha, eu sou humilde, não é estranho eu falar que sou humilde, mas ele dizer que é humilde requer uma análise. Requer uma análise. Porque ele diz assim: aprendam de mim. Olha que coisa curiosa. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A pergunta é: faz sentido essa reivindicação de alguém dizer: aprendam de mim, porque eu sou humilde? Aprendam comigo a humildade? A resposta é: faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Filipenses capítulo 2. Que ele tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo Deus, ou sendo em forma de Deus, coexistindo, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas despiu-se, esvaziou-se a si mesmo, assumindo condição de servo, e sendo visto em figura humana. Oh, meu Deus, ele é o próprio Deus. E ele se veste de homem.
da natureza humana. E ele vai trilhar o caminho da obediência, vai aprender a obedecer, a obediência. E diz Paulo aos Filipenses, foi obediente até a morte. Porque o Pai mandou ele morrer. O Pai falou, você vai lá e você vai morrer por eles. Por isso Jesus diz, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Então Deus falou, você vai lá morrer. E ele, achado em figura humana, tendo a natureza humana, todos os instintos humanos de autopreservação, de apego à existência, isso está em nós. Né? Todo mundo sabe que quando a gente partir para a eternidade, vai para o céu, mas quem quer ir agora? Bota ali, ó, uma pessoa lá com o facão, quem quiser se apresente ali. Ninguém quer ir. Primeiro que não existe isso, né? É Deus que vai chamar a gente. Mas é porque a gente tem apego à existência. Nós temos apego à vida. Quem está entendendo? Isso é normal. Então Jesus, com tudo isso, todo esse clamor pela vida dentro dele, mas diz a Bíblia que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E como é que Cristo vive em nós? Se somos presunçosos, orgulhosos, arrogantes, não temos nada e achamos que somos alguma coisa. Paulo diz, que vocês têm que não haja recebido? Todos nós temos alguma coisa, recebemos. Ele, co-criador, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele se humilhou. Ele abriu mão de suas prerrogativas divinas. Ele vai aceitar ter sono e vai dormir. Imagine Deus cansado dentro do barco, dormindo. Só com paz, né? O mar estava agitando, estava ninando ele, né? Ele sabia que tinha um propósito a cumprir, né? Mas ele está lá. O ser humano, o homem chamado, eu gosto da expressão, o filho do homem, ou o homem chamado Jesus. Eu gosto de saber que Deus não se envergonhou de nós, se tornou um homem. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus. Então, eu gosto de ver Jesus, eu vejo a divindade dele, mas eu me amarro de ver a humanidade de Jesus. Eu falo, tem um homem sentado no trono. E o nome dele é Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Fiquem com essa pergunta: o quanto de Jesus há em você? Porque Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, ele diz, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmão, vamos entender uma coisa. Tem um veneno, às vezes, na natureza humana, que a gente tem que, chama-se orgulho. Orgulho. Já concluí a mensagem, como é que é os créditos, né? Está subindo as letrinhas, mas aí tem a última ceninha. Está assistindo o filme agora, o pessoal fica esperando porque tem um pós-crédito. Eu sou dirigente, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou servo, irmão. Sou servo. Não existe status, existe serviço. Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A gente conversa com os líderes, eu falo, irmão, não fica se sentindo um pombo. Quem já viu pombo? Não, a gente não tem que se sentir pombo. Entende? Porque o nosso modelo é Cristo, é Jesus. Entende? É Jesus, é Cristo vive em mim. Então, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. O que existe é
dons ministeriais e dons para cumprir tarefas, apenas tarefas, mas a glória é dele. Vou falar uma coisa, entre nós só existe um rei. Jesus disse, só existe um mestre. Ele diz, a ninguém chameis mestre, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo. Só existe um rei, só existe um Senhor, só existe um que nós todos, pelo menos já estou resolvido. Os 24 anciãos representam toda a multidão dos santos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E diz que eles tinham coroas, estavam sentados em tronos, 24 tronos. No trono estava o Senhor Jesus, né, o rei, e em volta dele 24 cadeiras, 24 tronos. E eles tinham coroas. Oh, irmão, quando você entende o significado disso, é maravilhoso. Imagine só, os 24 anciãos adoravam aquele que estava no trono. Aí todos eles pegaram a coroa. Pegaram a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa é tudo quanto é tipo, será que tem várias, né? Eu só sei que eles pegaram a coroa. Eu no meu coração falei, Jesus, se tiver uma coroa literal, pode ter certeza, eu vou tirar da minha cabeça e vou colocar nos teus pés. Porque só existe um que é digno. Só existe um que é digno. E diz que os 24 anciãos pegaram a coroa, pastor Alex. E foram, se ajoelharam diante dele, colocaram aos pés dele. E disseram, nós não merecemos a coroa, essa coroa. Só tem um que é digno de receber a coroa. Então no meu coração, Jesus, já estou resolvido. Se for um anjo que vai colocar, se for o próprio Jesus que vai colocar, ele vai colocar, 30 segundos depois eu tiro e coloco nos pés dele. Porque só um é digno. Então, aprendei de mim porque sou manso e humilde. Ele sendo Deus, irmão, ele não ficou. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós temos que ser o povo humilde. Na tua empresa, olham para você, você pode ter todas as competências, capacidades, mas você é tratável. Humilde não é sentimento de inferioridade. Você vê que Jesus fala, eu sou manso e humilde, mas aí ele fala que ele é rei. Ele fala, eu sou o Senhor. Vocês me chamam Senhor, Senhor. E eu sou Senhor. Agora, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu? Então, Jesus não sofre distorção de personalidade ou distorção de identidade. Uma coisa, humildade não quer dizer que eu não saiba quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo de maravilhosas e grandiosas promessas. Então, mas eu sou humilde. No sentido de que eu sei que isso tudo vem de Deus. E é para a glória de Deus. E não para humilhar ou sobrepujar as pessoas. Mas para servir as pessoas. Amém? Glórias a Deus. Meu Deus, que coisa forte. Quem pegou essa mensagem, pastor? Que mensagem forte. Meu Deus, muito obrigado. Quem está aqui e não pertence à igreja, quer dar a vida a Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Se você tiver aí, quiser entregar a sua vida a Jesus, sai do seu lugar e vem aqui. Quem está desviado, quer voltar, pode vir. Pode fazer esse momento com Deus. Às 15 horas, os jovens estarão aqui no nome do Senhor Jesus. Pastor Alex, ou quem ele determinar, vai ser bênção. Lembrando que domingo que vem nós teremos batismo e Santa Ceia e reunião às 15 horas, reunião ministerial no próximo domingo. Não tem gente que vai vir hoje, não, é no próximo domingo. Então vai ser um domingo especial demais. Escola Bíblica está chegando e vamos ficar firme com Jesus. Nas suas orações, eu faço isso, ore pelo nosso pastor, ele está numa viagem. É uma viagem, assim, muito
complexa no sentido de que é uma viagem muito longa, né? Ele está lá na Nova Zelândia, do outro lado do planeta. Né? Do outro lado do planeta. Imagine só. Imagine você ir nadando no Oceano Pacífico. Então, vamos orar para ter o nosso pastor breve conosco. Amém? Glórias a Deus. E tudo que vamos falar na reunião ministerial. Tem mais coisas, né, pastor? No nome do Senhor Jesus. Estou esquecendo algo? É que eu estou com dificuldade de terminar o culto, irmão. Eu gosto de vocês. Pastor, o senhor parecia estar bravo hoje. Estou não, irmão. É que nós temos que falar de Jesus. Temos ou não temos? Quem assim, pastor, eu ouvi essa mensagem. Eu sei que eu nasci de novo. E eu preciso que Jesus viva mais em mim. Levanta a mãozinha. Que eu também, tá, irmão? O que dá lá, dá cá também. Nós somos porta-voz, mas alvo também da mesma mensagem. Quanto de Jesus existe em mim? Eu preciso perguntar isso para Deus. Dizer, Senhor, quanto de Cristo há em mim? Olhando no espelho, quanto eu vejo Jesus em mim refletido? Tem Jesus gordinho, tem Jesus magrinho, tem Jesus as mulheres, tem Jesus os homens. Jesus se manifestando de muitas maneiras. Mas é Jesus. É Jesus. É Jesus em nós. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação de Deus, o Espírito Santo, seja sobre todo aquele que ama ao Senhor Jesus e aguarda a sua vinda em glória. Quem está aguardando o Senhor Jesus voltar em glória, majestade e poder, diga comigo, amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, até o próximo encontro.